Bom dia, boa tarde, boa noite e a paz a todos que vão estar vendo esse vídeo. É um vídeo rápido que eu vou fazer sobre Pelágio. Pelágio foi um homem que tem poucas informações sobre ele. Muito se fala do que ele falou, do que ele pregou, mas não se tem documentos provando isso. Os únicos documentos que tem são a acusação dos seus inimigos. Calvino, perdão, porque eles são tão parecidos que às vezes eu cito Agostinho. Então você tem informações de uma pessoa, você quer contratar uma pessoa para trabalhar na sua empresa, um exemplo, e aí você busca informações do maior inimigo dele. Não vai colar, né? Lógico. É assim o que se faz com Pelágio, o inglês Pelágio, que viveu na época de Agostinho. E viver na época de Agostinho não era fácil, né? Discordar daquele esquizofrênico, porque Agostinho é o pai da Igreja Católica e o pai de muitas igrejas evangélicas. Muitos chamam ele de pai da igreja. Um cara que viveu 400 anos depois da morte de Cristo é chamado de pai da igreja. Os primeiros cristãos, né, no ano 100, ano 200, né, ainda pode-se dizer que eles podiam até levar esse título, porque tiveram muito próximos, mas um cara que viveu quase 400 anos depois, é complicado chamá-lo de pai da igreja. Ele não tem nenhuma relação com a Igreja de Cristo, Agostinho. Ele apenas foi um teólogo pagão, né? Ele trouxe a filosofia romana grega para dentro do seio do cristianismo, por isso é adorado por muitos aí. Muitos têm medo de falar sobre ele, porque acham um grande doutor. Mas se você ler um pouco da história dele, ele já foi dualista, já acreditou no dualismo, que existe um Deus mau, um Deus bom. Ele foi tem várias faces desse esquizofrênico, né, vamos dizer assim, para não dizer endemoniado, Agostinho de Hipona. E Pelágio foi uma vítima dele, porque Pelágio, até pelo que se fala de Pelágio pelos escritos de Agostinho, dá para saber que a maioria das heresias que é atribuída a Pelágio foi inventada por Agostinho. Agostinho era assim, ele gostava de ganhar a discussão. Quando ele perdia, ele ficava bravo e mandava matar. E Pelágio, ele, segundo alguns documentos que ainda se acha sobre ele foi em primeira ou segunda instância, ele foi até absolvido num desses concílios católicos aí. Mas Agostinho não ficou feliz e procurou fazer de tudo para condená-lo. Inclusive, eu creio que essas atribuições de que ele falou que o homem pode se salvar sem Cristo, eu não acredito nisso. Eu acredito que foi invenção do Agostinho para poder condená-lo. Ele simplesmente pregava a favor do livre-arbítrio, que é o que a Bíblia fala, né? Sobre o livre-arbítrio, sobre o homem ter o poder de escolha. O homem não pode escolher Jesus se não for pelo Espírito Santo. Não, existe a iluminação do Espírito Santo sobre a vida do homem e a escolha do homem. Ele tem que escolher ou não escolher servir a Cristo, né? Isso já está explícito lá em Gênesis, está explícito também quando Deus fala para o povo de Israel em Deuteronômio, colocaria a bênção e maldição, né, para que eles caminhassem ou no caminho da bênção ou no caminho da maldição, e ao longo das Escrituras também. O Espírito de Deus ajuda o homem que quer se converter, que eu creio. Ele entra na vida do homem hoje e o guia. O homem não consegue trilhar um caminho para a salvação correto. Eu creio que foi isso que Pelágio falou. Quando ele diz que o homem pode ser bom, que é o que atribuíram para ele, é que um ser humano pode fazer coisas boas. Isso aí está implícito. O homem não é totalmente mau. Esse negócio da depravação total é uma coisa do agostinianismo / calvinismo. O homem, existem pessoas que são boas, não estou dizendo que elas serão salvas por ser boas, aí é diferente, mas existem pessoas que praticam coisas boas, mesmo sem serem cristãs. Isso aí é um fato, quem negar isso aí é um louco psicótico. Mas se essa pessoa vai ser salva por essas obras aí que é a questão, não será, terá que receber Jesus como Salvador e agregar, né, a sua boa vida, que vai melhorar agora, né? É isso. Mas para falar de Pelágio, que foi perseguido, morto por Agostinho, assim como Miguel de Serveto, e todos eles, eu acho uma coisa estranha no meio gospel evangélico, né, que é o que mais se preocupa em falar contra as heresias, né, pelo menos aparentemente. Eu não vejo eles falando contra
Agostinho, expondo os erros de Agostinho, de Hipona. Eu não vejo eles expondo os erros de Jerônimo, de todos os padres católicos que manipularam a religião durante anos. E não expõe os erros de calvinistas, né? Eu vejo um povo brigando aí, um brigando por Armínio, outro brigando por Calvino, mas ninguém briga pela palavra de Deus. Ninguém tem uma posição bíblica. Cada um procura defender o seu mestre. Um é arminiano, o outro é calvinista. Vai existir essa briga sempre por causa disso. Porque eles nunca vão dizer que recorrem. Aqueles que recorrem à palavra, eles já chamam de herege. Isso aí. Aí pelos outros dois, né? Pelos arminianos e calvinistas, aqueles que não concordam com a posição dos dois, mas assumem uma posição bíblica, aí eles vão falar que não tem teologia, não é estudado, não tem um bacharelado. Agora, o que eu acho estranho é não ter vídeos falando sobre Pelágio, sobre quem foi Pelágio. Mas basta você ouvir, né, o que Agostinho falou sobre Pelágio e dá para saber que Pelágio não pregou nada disso. Isso foi inventado por Agostinho sobre Pelágio. Pelágio deve ter pregado apenas sobre o livre-arbítrio, né, e aí foi morto por isso. E Roma foi a grande prostituta, a grande meretriz, né? O catolicismo romano que destrói a terra, e não seria difícil, né? Hoje ele está manipulando, através até de muitas religiões protestantes aí. E a falta também de vídeos falando sobre Miguel Serveto. As igrejas evangélicas, elas fizeram um tipo de acordo com o catolicismo romano para não expor os erros que eles cometeram juntos. Por exemplo, Agostinho, ele que começou com esse negócio de cristãos matarem os seus oponentes. E Calvino só jogou isso mais para frente com a sua reforma protestante, né? Calvino seria um Edir Macedo, né? Na época que ele viveu, todo mundo sabia que ele não era cristão pelas suas atitudes. É como hoje, todo mundo sabe que o Edir Macedo é um falso profeta e mentiroso. Mas quem sabe daqui a 100 anos o que vai se contar dele? Vai se falar que ele foi um grande homem, um grande servo, porque é assim que acontece, né? São ocultados os erros daqueles que são adorados aí pelos homens. Então, irmãos, falta material e falta honestidade por parte até de canais evangélicos aí, protestantes, sei lá como gostam de ser chamados, sobre Agostinho, os erros que Agostinho cometeu, as heresias que ele pregou, as mentiras que ele semeou no meio da igreja, as pessoas que ele matou. Ninguém fala, né? Há um silêncio geral. Quando um começa a falar, ele já começa a falar. O grande teólogo, o apóstolo, sei lá que merda que eles chamam, o Agostinho de Hipona, né? O grande herege, o grande mentiroso, o grande criador do catolicismo romano foi Agostinho de Hipona. E, pasmem, o grande sustentador da maioria das igrejas protestantes, até de seminários, até que dizem que não são calvinistas, eles têm Calvino como base, porque eles continuam defendendo Agostinho. E Agostinho foi apenas o mentor do calvinismo. O calvinismo é 100% agostiniano. Lutero era um monge agostiniano. Gente, isso aí é fato. E muitos canais evangélicos têm omitido isso aí. O fato de Lutero ter saído da escola de Agostinho e o fato de Calvino ser um discípulo de Lutero. Gente, vamos ser honestos. Falta honestidade no meio de muitos pastores teólogos. É porque eles não querem perder a sua mamata, né? Não querem abrir mão dos seus falsos ensinamentos, né? Ninguém pode nem questionar a doutrina da Trindade, que já é tido como herege, assim como o Serveto fez. Serveto, por que falta? Por que muitos canais aí, quando vai falar de Serveto, já atacam ele? Sabe, pelo fato de, supostamente, se fosse uma heresia, não concordar com a doutrina da Trindade, o fato de ele não concordar daria respaldo para ele ser morto? É isso que esses evangélicos estão falando? É isso que esses reformadores, sei lá o que eles são, estão falando, que por uma pessoa não concordar com a sua visão, com seu dogma estabelecido por um papa, né, ele não pode viver? É isso que vocês evangélicos estão falando? É isso, pelo menos que eu vejo, é isso, na sua falta de honestidade. Vocês só não falam literalmente porque tem medo de perder seguidores. Mas se vocês pudessem ser mais honestos, né, vocês poderiam falar que Calvino
e Agostinho mataram muitas pessoas em nome da sua fé, da fé deles, né? Viveram regaladamente às custas dos fiéis e como Edir Macedo e companhia, Valdomiro, esses caras aí, são todos iguais. Só o tempo que diferencia um dos outros, amém? Então vamos ser honestos. Coloquem aí vídeos explicativos sobre Pelágio. Não ataque só Pelágio, não ataque Serveto, né? Pelo menos falem sobre esses homens, a honestidade sobre eles. Já que vocês defendem tanto homens, aí uns defendem Calvino, outros defendem Armínio, que diga-se de passagem, eu nunca nem procurei saber quem são esses dois, porque para mim não tem importância nenhuma. Só o que eles falam, o pouco do que se fala deles, principalmente de Calvino, já dá para saber que é herege, né? Mas é óbvio que se você cavar, né, com poucas cavações que você fizer sobre a vida desses homens, porque eu não sou um especialista em Calvino, mas o pouco que eu sei sobre ele e sobre Agostinho é muito, muito grave. Isso porque esses teólogos aí que eu estou falando, eles têm mais informações do que nós, réis mortais, né? Só que eles escondem mais. Eles preferem dizer assim, olha, o cara fez coisa errada, mas fez coisa boa, né? É tipo o rouba mais faz, né? É aquela velha história do rouba mais faz. Então você tem que filtrar o que você ouve aí. E vocês aí, pastores e pregadores e teólogos, sejam honestos. Façam vídeos sobre esses homens também que morreram por sua fé, que foram sumidos e foram queimados, assim como foi Serveto queimado no fogo e Calvino que matou ele, juntou com a reforma, com a Inquisição Católica para matar Serveto. A Inquisição Católica foi instaurada e foi criada por Agostinho. Amém? Que Deus abençoe e nos dê sinceridade em nome de Jesus.